você vai comer compulsivamente é o bolinho empacotado, é o biscoito empacotado. E aí, o que as empresas fazem para manter o alimento sendo um alimento com potencial compulsivo, mas ao mesmo tempo, pelo menos se vender como saudável, é que elas fazem alterações na periferia do alimento, mas que não Uhum. mudam o centro. Então, por exemplo, tira a gordura trans. A gordura trans é um vilão. Ótimo terem tirado. A gordura trans de fato é um vilão. Mas, cara, se você tira a gordura trans e você continua sendo um alimento baseado em gordura saturada e açúcar, uma mistura de açúcar com gordura saturada, ou gordura saturada com algum carboidrato bem simples, um substituto do açúcar, como um xarope, como muitas vezes é feito, cara, o seu alimento ali, o centro dele, o fundamento dele, ainda é um fundamento ruim, é um fundamento que inclusive vai ter efeito no seu hipotálamo, né? Vai gerar aquela famosa inflamação hipotalâmica que vai fazer você comer cada vez mais. Então eu diria que existem vários aspectos do ambiente que eu acho que eu quero abordar aqui hoje, mas o centro do ambiente é uma lógica financeira. Uma Uhum. lógica financeira que faça com que você comer cada vez mais seja lucrativo. Perfeito. E você trouxe alguns pontos que provavelmente o pessoal que já nos acompanha aqui nas conversas já deve ter essa consciência de que a, a nossa natureza, né, a nossa evolução aconteceu para que a gente conseguisse acumular energia, né? Durante um certo tempo a gente não tinha previsão de qual seria a nossa próxima alimentação e a gente foi feito justamente para acumular energia. Só que o grande problema é que a gente evoluiu como sociedade muito rápido e hoje a gente tem uma disponibilidade, por exemplo, de produtos extremamente calóricos, densamente calóricos, mas que trazem um potencial nutricional e até mesmo uma capacidade de saciedade muito baixa. Então a gente está consumindo muito mais calorias do que a gente consumia antigamente. E logicamente já existe uma tendência que eu diria que é humana da gente acumular energia e ganhar peso conforme a gente vai consumindo calorias. Existe o problema, logicamente, da tendência genética, que tem uma carga hereditária ou não, mas como você bem colocou, e a gente já discutiu algumas vezes aqui, inclusive no episódio sobre genética, da herança ser poligênica, né? Ela não, ou seja, não existe um gene específico que vai fazer com que a pessoa tenha ou não obesidade. A gente está falando aqui da obesidade comum, né? Não está falando, por exemplo, de uma síndrome genética que curse também com obesidade, como Prader-Willi ou outras. A gente está falando da obesidade pelo consumo excessivo de calorias. Então, realmente é algo que é influenciado por muito mais coisas. E quando a gente pensa que o nosso código genético é muito parecido com o que era antes, logicamente o ambiente entra nesse processo. E aí entra o conto que a gente chama de epigenética, né? Que é a modulação dos nossos genes conforme os nossos hábitos e o próprio ambiente em si. Então, o grande problema é que realmente o ambiente ele faz com que a gente tenha tendência cada vez maior a consumir produtos ultraprocessados, densamente calóricos e fazer com que a gente ganhe cada vez mais peso. Só que você falou muito desse aspecto mais econômico em si do ambiente. E, logicamente, isso vai guiar a maioria dos problemas que a gente tem com relação a isso. Mas como é que, por exemplo, o ambiente ele ajuda a fazer com que a gente coma de forma mais inconsciente? Ou que a gente coma, por exemplo, sem perceber? Uma das coisas que eu falei no início foi a questão da qualidade do alimento, o tipo de alimento, né? O alimento ultraprocessado, pelos nutrientes que ele tem, ele gera essa compulsão, ele pode gerar inflamação hipotalâmica, por exemplo. Outra coisa que você está perguntando aqui é a forma de comer, né? A Uhum. forma de comer também influencia demais nas nossas decisões alimentares. Então a gente vive num mundo hoje de distração eterna e infinita, né? A gente está Sim. sempre distraído, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Na maioria das vezes, a gente está sempre fazendo algumas coisas. Uhum. E isso afetou o modo de se alimentar. Antigamente, a alimentação era um ritual, né? Se você for para uma casa de uma avó, por exemplo, normalmente você tem lá o horário do almoço, o horário do café da manhã, as pessoas sentam, as pessoas comem, as pessoas não têm um celular, não têm uma televisão, as pessoas no máximo vão conversar com as outras pessoas da família. Mas existia um ritual. Hoje, a gente está comendo o tempo todo, em qualquer circunstância. Então a gente come vendo o celular, a gente come vendo a televisão, a gente come andando, a gente come em pé, a gente não tem horário. É óbvio que quando você faz isso, você está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Então você está caminhando, está vendo o seu celular e está comendo ao mesmo tempo. Não tem como você fazer as três coisas de maneira consciente. Sim. Você falou no início do episódio que o ato de colocar um alimento na boca é consciente. Só que se você está fazendo três coisas, pelo menos uma ou duas dessas coisas você está fazendo no piloto automático. Você está fazendo de Uhum. forma inconsciente. E quando você faz de forma inconsciente, você faz no piloto automático, cara, a sua parte racional não está comandando a ação. Quem está comandando é justamente o seu corpo. Lembra da fisiologia que você aumenta o hormônio da fome, a grelina, você diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então tudo isso gera fome na pessoa que é ou foi obesa.
Se você tem uma fome gerada pelo seu corpo e você deixa o seu corpo no piloto automático para se alimentar, o que vai acontecer? O seu corpo está no comando. Não é você enquanto ser consciente, né? Não é a sua parte racional, é a sua parte irracional que está no comando. E se a sua parte irracional está no comando, os seus hormônios vão determinar. A gente diz aqui na Outlive que as alterações fisiológicas da obesidade, que são reais, que são factuais, que os estudos mostram, elas vão influenciar o seu comportamento, vão influenciar a maneira que você come, mas elas não vão determinar. Quem vai determinar no final é você. É o que você falou, cara. O ato de comer é consciente. O problema é que se você não come de forma consciente, aí sim o seu corpo ele vai determinar. Você vai ser um passageiro, na verdade, dos seus hormônios. Perfeito. E quando a gente fala ali da alimentação, as próprias estratégias utilizadas pela sociedade como um todo, principalmente na parte econômica, são para fazer com que o alimento ele seja não só mais gostoso, mas ele tenha ali, desperte na gente sensações melhores, consiga cada vez mais entregar para a gente uma recompensa em si, né? Mexer com o nosso centro de recompensa como um todo e fazer com que a gente tenha tendência a cada vez mais consumi-los. O que a gente pode colocar, por exemplo, como outras características que podem ajudar para que talvez a escolha de um alimento mais ultraprocessado seja mais fácil do que um alimento natural? Existem coisas, por exemplo, que tornam que o consumo desse tipo de alimento em específico seja mais fácil e até mais prazeroso para a gente? Como eu falei, a indústria alimentícia ela tem como objetivo vender os próprios alimentos. E é óbvio que em qualquer produto, quanto mais prático, quanto mais praticidade ele proporciona no seu uso, melhor. Você tem mais chance de você consumir algo que é fácil de fazer. Quando você tem uma coisa que é difícil, o alimento natural, muitas vezes ele tem essa característica, né? Você tem que prepará-lo. Você não compra e come imediatamente. Você compra para prepará-lo. Primeiro você guarda e normalmente ele tem uma validade mais curta, né? Você tem que comer rapidamente. Você tem que preparar, você tem que cozinhar. Em alguns casos eles são mais caros também. Se você for comprar no restaurante, o alimento ultraprocessado ele vai ser mais barato do que o alimento natural. Então os ultraprocessados eles são feitos para praticidade. Normalmente é uma embalagem, você abre e você come. Além disso, eles têm um marketing muito forte, especialmente para o público infantil, né? Então, a indústria alimentícia sabe, né, que quanto antes você consegue ter o seu cliente, mais fácil é você tê-lo a longo prazo. Então, Perfeito. os alimentos ultraprocessados, eles também vão se associar, por exemplo, a personagens que a criança já gosta, né? Personagens da Disney, personagens mesmo de desenhos infantis. E tudo isso vai gerando esse ambiente obesogênico, né? Um ambiente de que você vê o tempo todo alimento ultraprocessado, ele é mais palatável, então ele faz com que você queira comê-lo mais, seja por compulsão, seja porque ele ativa o seu centro de fome, seja porque ele inflama o seu hipotálamo e isso prejudica a sinalização da saciedade, e também ele é mais prático. Então ele é mais gostoso no sentido de ser mais ultrapalatável. Eu acho que nem sempre, mas pelo menos para muita gente é. Sim. Ele é mais prático e muitas vezes ele é mais barato. Então isso vai tornando um combo em que, cara, é uma atração gravitacional, né? As pessoas vão comendo cada vez mais e ainda tem essa questão do contágio social de que quando um comportamento ele vai sendo repetido cada vez mais, aquilo vai se tornando cada vez mais o normal, né? Quanto mais pessoas fazem determinada coisa, é mais fácil que outras pessoas também façam. Se você para na rua, começa a olhar para cima e você começa a ter outras pessoas olhando para cima, cada vez mais as pessoas vão olhando para o mesmo lugar, Exato. né? Porque tem alguma coisa ali. Então o ser humano ele tem esse efeito rebanho, digamos assim. Né? Esse efeito que você imita o comportamento das pessoas. E aí, cara, os alimentos ultraprocessados eles vão se tornando cada vez mais universais, fica cada vez mais difícil você fugir. Isso acontece, por exemplo, com crianças, né? Sim. Os pais, eles querem evitar os alimentos ultraprocessados. Só que, digamos que na escola, na turma da criança, todo mundo come. Cara, fica muito difícil você evitar que aquela criança se alimente também do ultraprocessado. Então, é um grande desafio que a gente vive hoje. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, de alguns pontos em específico, a gente falou muito sobre a influência que o ambiente tem nos hábitos da pessoa, até mesmo no comportamento como ela, né? Se a gente for falar, por exemplo, de mercados, geralmente quando você chega no caixa do mercado, que é o momento em que você está mais consciente às vezes, né? Poxa, eu tô ali, vou pagar. Você começa a olhar para o lado, normalmente o que você vê são produtos ultraprocessados. Normalmente doces, coisas que têm uma margem muito mais alta para o mercado, que não necessariamente são mais saudáveis do que para você do que outros. Então, isso também acaba influenciando, né? O nosso microambiente como um todo, a nossa própria casa. Às vezes é mais fácil você comprar uma embalagem, abrir e comer, porque a vida é corrida, realmente a gente tem dificuldades. Só que ter a consciência disso é importante justamente para a gente ter boas escolhas.
Mas quando a gente fala, por exemplo, da influência do ambiente, se ele é tão importante assim nos nossos atos, onde é que entra, por exemplo, a parte voluntária, a parte individual nesse ponto? Eu acho que aí tem duas coisas importantes. Uma, você chegou a falar agora do microambiente, né? Porque eu tenho falado até agora da questão do ambiente macro, da sociedade, né? Sociedade que gera um incentivo para empresas fazerem alimentos que cada vez engordam mais, que as pessoas querem comer mais. Enfim, toda a questão social, isso é muito difícil você alterar, né? Sim. Talvez com o passar do tempo isso altere, mas eu sinceramente sou cético em relação a isso. A gente até tem visto algumas diretrizes sendo colocadas, como, por exemplo, colocar lá no restaurante qual a quantidade de calorias, colocar nos alimentos, por exemplo, que eles são altos em, por exemplo, açúcar ou gorduras saturadas, mas isso é muito pouco, né? Existe um certo avanço, mas ele é, como eu falei, muitas vezes ele vai na periferia, ele não vai no centro. Perfeito. Até porque, conforme... Esse é um problema muito grande em vários setores da sociedade, né? Conforme essas empresas alimentícias vão se tornando cada vez maiores... Quando você tem uma empresa muito grande ou várias empresas muito grandes, essa empresa tem muito dinheiro e ela influencia as decisões dos órgãos, do governo, até mesmo dos agentes da ciência. Né? Então, assim, a gente não pode ser hipócrita nem inocente aqui. Existe esse efeito de que uma empresa muito grande ela acaba tendo influência sobre a sociedade como um todo. Então, isso acontece. Eu espero que isso seja quebrado, mas isso não está no nosso controle individual. Perfeito. Esse é um ponto que a gente pode até influenciar dentro da nossa esfera, mas, cara, o grau de influência é muito pequeno. Agora, o microambiente, que é a sua casa, as pessoas que você convive diretamente, esse ele pode ser influenciado. Ele não pode ser determinado, porque, claro, se você mora com a sua família, cara, você pode alterar a sua casa até certo ponto, né? Você não pode obrigar a sua família a fazer as coisas que você quer. Pelo menos na maioria dos casos não pode. Então, você pode influenciar até certo ponto e tudo que você puder influenciar, você deve influenciar. Esse é o ponto fundamental. Então, onde está a questão do controle racional, do controle comportamental? Primeiro, está em controlar o seu microambiente da maneira que for possível. Então, se você, por exemplo, determinar que não quer ultraprocessado na sua casa, tente fazer isso. Se não der, pelo menos diminua. Negocie com as pessoas que moram com você. Cara, beleza, qual que você faz questão que tenha? Pô, esse alimento aqui, por exemplo, eu tenho compulsão alimentar. Conversa com a pessoa. Você poderia não comprar, porque você não ter na sua casa vai te ajudar muito, obviamente, nesse desafio de não consumir. Então, você controlar da melhor forma possível. Além disso, adicione os alimentos, que a gente está falando dos alimentos vilões, né? Sim. Dos alimentos que atrapalham. Mas adicione os alimentos aliados, que são os alimentos com muita proteína, alimentos com baixa densidade calórica, né? Que são aquelas comidas que têm muito peso, têm muito volume, mas tem pouca caloria, alimentos com muita água, com muita fibra. Então, tenha na sua casa, quanto mais você tiver facilidade de acessar os alimentos que ajudam, e quanto mais você tiver dificuldade de acessar os alimentos que atrapalham, melhor vai estar o seu microambiente. Em relação às pessoas, né, que muitas vezes é o marido, é o filho, é o pai, é a mãe que atrapalha, né? A gente sabe disso, que normalmente as pessoas que estão mais próximas de você ou te ajudam muito ou te atrapalham muito. Cara, você também tem uma influência. Claro que é uma influência limitada, cada pessoa é de um jeito, mas você conversar com a pessoa, você pedir ajuda, você explicar a sua situação, que não é uma questão superficial, estética, é uma questão de saúde, é uma questão profunda. Você conversar com a pessoa sobre o que você está fazendo tende a ajudar, nem sempre vai ajudar, mas possivelmente vai ajudar. E além disso, mesmo que ela não queira inicialmente, ela, cara, dane-se você, eu vou continuar do jeito que eu tô. Se você seguir o seu jeito, se você conseguir os resultados e esses resultados ficarem claros para a pessoa, então a pessoa tá vendo que você tá emagrecendo, a pessoa tá vendo que você tá ganhando saúde, que você tá ganhando controle sobre a sua própria vida, isso tende a influenciar a pessoa. Porque inicialmente a pessoa ignora, mas depois aquilo fica difícil de ser ignorado. E aí talvez você ganhe um aliado, não no início, mas durante o processo. Então acho que é importante a gente fazer isso. Inclusive, quero saber de você. Como é a sua família, o seu convívio pessoal em relação à alimentação? Eles ajudam ou atrapalham você? É muito importante a gente saber disso, porque, cara, isso influencia demais, né? O grupo influencia demais e se você tem uma família que atrapalha, você acha que conversar com eles, que talvez liderá-los pelo exemplo, né? Mostrar o resultado vai fazer diferença, não vai? A gente quer saber aí a sua experiência em relação a isso e também que você dê um feedback geral, né, sobre esse episódio do podcast. A gente quer saber a opinião de vocês e não deixe de curtir o vídeo. E a curtida é gratuita e é muito importante pra gente. Perfeito. Bom, você falou sobre alguns dos pontos importantes, talvez dos grandes vilões que a gente tem em relação à alimentação.
Os ultraprocessados, logicamente, a gente já falou bastante. E aí, talvez até fazer um parênteses, né, que o processamento dos alimentos não é uma coisa totalmente maléfica para a gente. Eles aumentaram, por exemplo, a data de validade de alguns produtos, melhoraram alguns produtos em relação até mesmo com a capacidade nutricional deles, mas é óbvio que, inclusive, a classificação nova que foi feita aqui no Brasil e hoje que define necessariamente os alimentos conforme o grau de processamento deles, desde alimentos in natura até ultraprocessados, existem graus diferentes de processamento. Então, nem todo produto processado é necessariamente tão ruim quanto um ultraprocessado. Mas a gente já falou sobre esse tipo de alimento. Talvez um segundo tipo de alimento sejam as bebidas açucaradas também, né? Que são alimentos que dificilmente vão causar saciedade na pessoa. E ao mesmo tempo, mesmo que sejam sucos naturais, muitas vezes, acabam perdendo o benefício das fibras, por exemplo, que ajudam na saciedade, também diminuem a densidade calórica daquele tipo de alimento. Dificilmente você vai comer 10 laranjas, mas é possível que você tome uma jarra de suco de laranja, que seria equivalente, mais ou menos. Mas também tem aqueles gatilhos, né? Os alimentos que geram uma certa compulsão. Quando a gente fala em relação à compulsão, a gente sempre lembra de vício em si. O que a gente pode falar sobre essa questão de vício em comida, compulsão em comida? Isso realmente existe e o ambiente em que a gente está, ele pode influenciar nisso? Eu acho assim, eu não quero nem entrar nessa polêmica do vício e compulsão. Se a gente for pegar academicamente, não existe um vício em comida. A comida é uma coisa essencial para nossa vida, diferente do álcool, por exemplo. Uhum. Álcool não é essencial. A gente pode viver sem o álcool, a gente pode viver sem o cigarro, a gente deveria, inclusive, viver sem essas coisas. Uma aposta, por exemplo, você pode viver sem fazer aposta. Isso é vício. Existe vício, que existe também um mecanismo todo fisiológico, neurofisiológico para isso. E o grande problema dessa confusão é porque os mecanismos são muito parecidos, né? Exato, porque existe de fato similaridade, tá? Uhum. Entre a compulsão alimentar e a compulsão por álcool. Não são a mesma coisa, mas de fato existe a compulsão alimentar. Então a compulsão alimentar, ela é muito caracterizada por você ter uma antecipação daquela sensação boa que você tem ao comer. Então, você quer muito comer o chocolate, você já tem uma descarga de dopamina no seu cérebro para aquilo. Você tem uma antecipação ali da sensação boa, mas ao mesmo tempo você sabe que você não deveria. Então a compulsão ela é sempre em algo que você sabe que você não deveria fazer aquilo. Em algum momento, normalmente quando você tem algum tipo de estresse no seu corpo, seja por privação de sono, estresse crônico, etc., ou algum problema que você teve, você acaba cedendo àquela tentação. Uhum. Então a compulsão ela começa com uma tentação, né? Você tem aquela descarga prévia, você sabe que você não pode, você tem a tentação, em algum momento você cede, você come em grandes quantidades e imediatamente depois você se arrepende. Esse é o ciclo da compulsão alimentar, que muita gente já viveu, inclusive você já viveu compulsão alimentar? Coloca aqui qual alimento que você teve compulsão alimentar. Existem vários alimentos, doce é muito comum, chocolate, etc. Biscoitos também é um tipo de compulsão comum, às vezes queijo, castanha. Tem uma galera que faz low carb, que acha que está totalmente blindado da compulsão, porque não come doce, mas existe compulsão também com queijo, existe com castanha, existe com pão, né, que aí no caso não entraria no low carb, mas também é uma compulsão comum. Enfim, existem vários tipos de compulsão e o ambiente, obviamente, também afeta. Quanto mais você tem disponível o alimento que você tem compulsão, então se você tem compulsão com doce e você tem disponível doce na sua casa, é óbvio que você tem uma chance maior de executar aquela compulsão. Por exemplo, a existência do delivery 24 horas por dia, cara, isso também, obviamente, aumenta a chance da compulsão. Porque, cara, se antigamente você tinha que ter comprado o alimento, porque, sei lá, tá fechado o mercado, ou você tem que ir até o mercado, cara, hoje em dia, no seu celular, você pode trazer o alimento, você pode pedir o alimento que você tem compulsão a qualquer momento. Então, o ambiente, sim, ele afeta a compulsão, e é um dos grandes vilões, né? Porque a gente sabe que a compulsão, ela tá ligada aos estados emocionais. E, cara, uma das coisas do ambiente, né? A gente falou muito sobre o ambiente da questão do alimento ultraprocessado e a gente falou sobre o ambiente na questão da forma da alimentação. Mas o ambiente, ele também afeta, por exemplo, quando a gente tem uma sociedade que dorme mal como um todo, então uma sociedade hiperconectada, que tem hiperestímulo e que dorme mal de uma maneira geral. Essa sociedade tende a ter também mais dificuldade no controle do peso. A gente sabe que o sono ruim, ele afeta os hormônios da fome. Sim. Ele aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, ele diminui a leptina, ele prejudica a sinalização da saciedade. Então, o sono ruim, ele atrapalha. Também o estresse, né? Uma sociedade que é estressada cronicamente, e a nossa sociedade é estressada, trabalha demais,
descansa de menos, tem sempre estímulo, também afeta. Então, assim, a sociedade como um todo. Além disso, a questão da atividade física, né? Uhum. Uma sociedade que você não precisa andar, você não precisa mais carregar peso, você não precisa fazer nada praticamente fisicamente. Eu não tô nem falando de atividade física estruturada, né? Você, sei lá, sair para correr, jogar futebol. Eu tô falando das atividades físicas cotidianas que a gente sempre teve ao longo da história da humanidade e que agora muitas pessoas não fazem. A pessoa sai de casa, pega o elevador, entra no carro, sai no seu próprio trabalho, pega o elevador, depois desce. Então a pessoa não caminha, a pessoa não tem que pegar mais nenhum peso, sempre tem alguma coisa para dar cada vez mais conforto. Então, o ambiente obesogênico ele vai além da alimentação. Ele atinge outras áreas da vida que vão, direta ou indiretamente, também afetar a questão do peso. Perfeito. E você falou muito bem sobre a ausência ali na literatura de uma definição para vício em comida especificamente, mas, por exemplo, alguns estudos já demonstraram que existe um downregulation de receptores dopaminérgicos na região da recompensa em indivíduos obesos, que teoricamente aquilo significa pra gente que realmente a comida ela mexe com o nosso sistema de recompensa. E aí a dopamina muitas vezes é interpretada como ali o hormônio, a substância do prazer especificamente, mas ela é muito mais uma substância relacionada à motivação para fazer aquele tipo de hábito, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma compulsão por doce, ela tem um gatilho que é observar o doce, ou tem alguma sensação ruim, ela tem um pico de dopamina, essa dopamina aumenta, faz com que a pessoa faça o hábito, depois do hábito ela tem um pico de dopamina também, e aí por isso talvez essa interpretação do prazer, só que ao longo do tempo se a pessoa se sente mal, por quê? Porque ela sabe que ela não deveria fazer aquele comportamento. E aí, ainda que a gente não tenha uma definição para vício em comida, essa sensação de compulsão, de culpa, muitas vezes é início de um transtorno alimentar, em que a gente vai ter conversas aqui também para falar sobre, que vão fazer com que a pessoa se puna por conta daquele comportamento que ela teve. Então isso é importante da gente colocar também.